Contrabando de arma via correios. As réplicas de pistolas, espingardas e até fuzil vieram da Alemanha e da China. O caso da creche que foi invadida por um bandido. Hoje, professores e pais fizeram um novo protesto pedindo segurança. Torre de alta tensão inclina depois de ser atingida por um caminhão. Moradores têm medo da estrutura desabar. A onda de lama no estado. A nova previsão é que ela chegue na próxima segunda-feira. Por enquanto, a água do Rio Doce tratada ainda está boa para o consumo. Em Baixo Guandu, o prefeito decreta estado de calamidade pública. E começou a Operação Arca de Noé. Em Colatina, pescadores e instituições se mobilizam para resgatar os peixes. No norte do estado, o homem que se passava por mototaxista vai para a cadeia pelo estupro de 3 mulheres. No sul, o suspeito também se apresenta como pastor e foi preso por abuso sexual. E a fila do desemprego. Evento na Serra reflete a crise e o desespero de quem luta para voltar ao mercado de trabalho. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Pistola e até fuzil. Mais de 160 réplicas de armas foram apreendidas pela Receita Federal. Elas são muito parecidas com armas de verdade e, de acordo com a polícia, bandidos compram esse material pela internet para praticar crimes. Réplicas de pistolas, escopetas e até fuzis estiveram sob a mira da Alfândega de Vitória em uma operação que durou cerca de 6 horas. A mercadoria que chegou ao Brasil via Correios foi identificada através de scanner. Cães farejadores também participaram da operação apelidada de postagem legal. Ao todo, 161 réplicas foram apreendidas. Em comum, a qualidade no acabamento e o peso, bem semelhante ao das armas convencionais. Foram importadas por pessoas físicas que têm uma semelhança muito grande com as armas verdadeiras, né? E, claro, a gente tem ciência de que muita gente não está bem informada o suficiente para saber que a compra desse tipo de material exige autorização prévia, exige licenciamento, exige o cumprimento de determinadas condições, justamente para que seja garantida a segurança da população. As réplicas foram apreendidas no centro de distribuição dos Correios em Viana. Estavam em caixas de mercadoria estrangeira, foram importadas da Alemanha e da China. Na maioria, contrabando, ou seja, mercadoria sem licença. Elas seguiam para destinatários diferentes, na maioria, pessoas que residem na Grande Vitória. Todos os destinatários serão investigados. Primeiramente, a alfândega vai intimá-los, vai verificar se tratam de endereços ou de destinatários reais. E com base nessas informações, né, a gente vai produzir relato a ser tratado pelo Ministério Público Federal, que por sua vez vai demandar a abertura de inquérito policial para apurar se realmente existe responsabilidade, se existia alguma outra intenção por parte das pessoas que estão indicadas como destinatários. A comercialização desse tipo de arma, normalmente utilizada em práticas esportivas, é permitida no Brasil, desde que tenham sido importadas legalmente e carreguem a marca que as diferencia das convencionais. Essa ponteira laranja, a maioria das réplicas apreendidas não possuía tal característica. Sem a ponteira e nas mãos das pessoas erradas, esse tipo de arma costuma ser utilizada em crimes. E não são poucas as apreendidas pela polícia nesse tipo de situação aqui no estado. Inclusive é revoltante, gente que é da segurança pública, a polícia, os policiais militares, nós policiais civis, ver que essas armas são facilmente comercializadas em sites de internet, em casas de comércio. Um motivo e tanto para que a fiscalização, que já é rotineira, se torne ainda mais necessária. Nos últimos 12 meses, 35 mil empregos a menos aqui no estado. O reflexo disso pôde ser visto hoje na Serra. Na fila para entrega de currículo, milhares de pessoas na esperança de voltar ao mercado de trabalho. O trabalho de Miguel é encarar o sol para vender muita água e suco. Aos 63 anos, lidar com a alta temperatura não tem sido motivo para reclamar. Eu vendo água, vendo suco, pano de chão também, então essas coisas, né? Não tem medo, não? Não, encaro o sol, se for possível a chuva também.
Então é o dia a dia. Embaixo do mesmo sol quente que enfrentava Miguel durante o trabalho, estavam mais de 7.000 pessoas procurando por uma chance para trabalhar. Todos na fila, que parecia não ter fim, distribuíam currículos. De caixa em caixa, Luiz deixava um papel. Preferência por função? Nenhuma. Qualquer oportunidade será bem-vinda. A gente que tem prestações de apartamento para pagar, tem curso de filho, tem de manter a casa, a gente fica numa situação muito difícil, né? E a gente está lutando aí, uma coisa aqui, para tentar sobreviver, porque realmente está difícil mesmo. Crise que gera desemprego, desemprego que gera filas como essa e dados nada positivos. Nos últimos 12 meses no Espírito Santo, mais de 35.000 empregos seletistas de gente que trabalhava com carteira assinada foram eliminados. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. A indústria tem sido um dos setores mais afetados. Como se não bastasse tanto desemprego, a tragédia ambiental provocada pelo rompimento das barragens de rejeitos de minério em Minas Gerais, que já afeta o abastecimento de água em nosso estado, também deve impactar economicamente no Espírito Santo. É o que afirma o presidente do Sindicato das Indústrias de Metalurgia e de Materiais Elétricos, o Sindifer. Para você ter ideia, na Samarco de Anchieta, nós temos aproximadamente 700 trabalhadores metalúrgicos, né, de empresas que são filiadas nossas aqui. O que a gente torce aqui, as pessoas que estão na decisão, quer dizer, no governo federal principalmente, que façam em paralelo não só a recuperação dos danos ambientais, mas que também façam a liberação das condições para a empresa voltar. Enquanto isso, o que vai ficar são incertezas. E o impacto é muito grande, com certeza, principalmente nessa região sul. Difícil falar em esperança, não é mesmo? Mas para Alessandra, ela ainda é a última que morre. Basta uma porta aberta para mudar a realidade que ela e a família vivem hoje. Os 40 currículos, né? Quanto mais oportunidade tem, mais você vai confiando, entendeu? O que significa conseguir um emprego para você e para sua família? Nossa, significa uma porta de oportunidades, né? A perseguição policial numa creche em Vitória. Hoje à tarde, professores e pais protestaram. Durante a tarde, uma viatura da Guarda Municipal de Vitória esteve de prontidão em frente ao CEMEI. Mesmo assim, as crianças que chegavam para a aula tiveram que voltar para casa. Professores e funcionários do centro de ensino atrasaram o horário de entrada dos alunos em sinal de protesto. E precisamos ser ouvidos para que nossos direitos sejam feitos válidos, não apenas em época de eleição. Nas faixas, pedidos de paz e a insatisfação com a insegurança. A manifestação pacífica ganhou também o apoio de alguns pais. O anseio é por mais segurança, dentro e fora da escola. O sentimento de total indignação e insegurança. Uma vez que nós deixamos nossos filhos na instituição, tendo a certeza que eles estão em locais seguros, profissionais e adequados. Uma vez que os profissionais estavam em risco, a sala da minha filha é em frente onde houve tiroteio. E se eu estivesse lá com os meus filhos? Eu vi pais desesperados, descendo chorando, profissionais correndo para o banheiro e ficarem agachados com os filhos nossos. Pais, professores e alunos viveram momentos de terror depois que a escola foi cenário de perseguição a um bandido na tarde de ontem. Um momento que a gente não quer passar de novo, todo mundo ficou tenso, todo mundo ficou acuado, com medo. A invasão da escola coincidiu com o horário de saída de cerca de 150 alunos que estudam no período da tarde. Crianças de 6 meses a 6 anos, algumas delas acompanhadas pelos pais ou responsáveis. A entrada de um homem armado na escola, seguido por policiais militares, foi uma cena apavorante para quem estava aqui. Os policiais entrando, descendo junto com ele, atirando, foi uma coisa horrível. 2 horas de tensão, nós ficamos presos dentro da sala juntamente com as crianças, sem poder sair. Uma cena de guerra, né? Ela presenciou ali, pessoas armadas correndo para dentro da escola, e ela com o neném no colo chegou em casa em estado de choque, né? Pânico, desesperado, uma choradeira, criança chorando, criança assustada vendo aquelas armas na mão dos policiais. As 2 horas de pânico só tiveram fim após a captura do bandido. André Alexandre Gonçalves, de 25 anos, foi detido em um terreno baldio que fica ao lado da creche. Ele usava um colete e uma arma roubados de vigilantes do Teatro Carmélia na quarta-feira. Os policiais que participaram da captura foram aplaudidos pelos moradores, que enfim respiraram aliviados.
Pela manhã também houve protesto em frente à escola. Por nota, a Prefeitura de Vitória prometeu intensificar a ação do grupamento escolar através da Guarda Municipal durante todo o dia letivo desta sexta-feira. Mas assim que o protesto da tarde terminou e os alunos retomaram as aulas, lá se foram eles. Nem segurança, nem material, nem telefone, nada. A escola está sem estrutura. A Secretaria de Educação de Vitória informou que o grupamento escolar acompanhou a entrada e saída dos alunos. Depois foi para outras unidades, mas retornou ao CEMEI. O sistema de telefonia foi interrompido por 2 dias por problemas na operadora e disse que todas as unidades têm profissionais de segurança que controlam a entrada. Está na cadeia o homem que se passava por mototaxista para estuprar mulheres no norte do estado. Marcos Paulo Feitosa, de 31 anos, é suspeito de violentar 3 mulheres. Ele sempre usava a mesma história, dizia que era mototaxista, oferecia carona e desviava a rota para cometer o crime. Todas as vítimas reconheceram o rapaz. Marcos Paulo é casado, tem 2 filhos e trabalhava fazendo entregas em domicílio. De acordo com a delegada Suzana Garcia, o suspeito usava uma moto de cor preta. O primeiro estupro foi no início de setembro. Os abusos eram praticados sempre de madrugada. Num dos ataques, ele simulou estar armado e levou o celular da vítima. Através de investigações sigilosas, nós conseguimos identificá-lo e prendemos ele em sua residência. E no momento da prisão, ele estava portando o celular que foi subtraído de uma das vítimas. Se for condenado pelos crimes, o acusado pode pegar até 40 anos de prisão. O medo de moradores em Soteco, Viana. Um caminhão bateu numa torre de alta tensão. A estrutura inclinou. Técnicos da Excelsa foram ao local, mas para os moradores o risco continua. Uma torre de alta tensão está dando o que falar no bairro Soteco, em Viana. Ela deu uma entortada depois que um caminhão bateu na base dela. Esta moradora chegou logo depois que o acidente aconteceu. O caminhão passou por mim, desviou de um cachorro no meio da rua e eu só ouvi o estrondo. Quando eu saí, voltei, o caminhão já tinha batido na torre. A torre está ligada a uma linha que fornece energia elétrica para Vitória e Vila Velha. Uma equipe da Excelsa esteve hoje, sexta-feira, no local, 2 dias depois do acidente, e fez alguns reparos. Mas os moradores questionam se apenas esse serviço vai ser suficiente para garantir a segurança de todos. A gente está com medo, né? A gente está preocupado, né? Porque aqui tem muitos moradores aqui, né? Que precisa, não tem como ir para outro lugar, tem que ficar aqui mesmo, entendeu? E se preocupa a gente, rapaz. Esse negócio amarrar de corda, com a destaque escorando, a gente corre muito perigo aqui, rapaz, porque aqui venta demais. Quem vive ali quer uma medida efetiva para que o pior não aconteça. Por isso, cobram um posicionamento das empresas responsáveis. A gente quase não dorme de noite, principalmente quando está ventando. Quer dizer, tem aqui muitos moradores que, né, trabalha de manhã, tem que ficar quase a noite toda acordado aqui, preocupado com o problema desse aí. Os moradores disseram também que outras equipes já estiveram no local e alertaram sobre os riscos de queda da torre e também de rompimento de algum cabo de energia. Eles alegaram que se tirasse o carro ela poderia cair. E ela caindo, ela desliga automaticamente, mas eles alegam que ela vai fazer um estrago muito grande. A Excelsa disse que realiza estudos técnicos para avaliar a necessidade de substituição da torre. Reforça que os reparos visam garantir a estabilidade da estrutura. Mudou mais uma vez a previsão para a chegada da onda de lama ao Espírito Santo. De acordo com o Serviço Geológico, a expectativa é que ela chegue na semana que vem. Hoje, o prefeito de Baixo Guandu decretou o estado de calamidade pública. O decreto vale para as áreas do município mais afetadas pela estiagem. O prefeito Neto Barros afirma que a situação vai ser agravada com a chegada da lama tóxica no Rio Doce. Fica proibida qualquer conduta abusiva que contribua para o desperdício de água, como lavar carros e calçadas e até captações superficiais que não sejam para o consumo humano. Ontem, manifestantes chegaram a fechar a linha férrea para pressionar a Vale em relação às providências. Por onde passa a onda de rejeitos de minério tem deixado um rastro preocupante em relação à flora e à fauna. Para evitar uma catástrofe ainda maior, um grupo com cerca de 50 profissionais, entre eles muitos pescadores, começaram a atuar no trecho do Rio Doce que corta a Colatina.
O objetivo é transportar diversos animais aquáticos e espécies de peixe para lagoas próximas à cidade previamente determinadas. De acordo com especialistas, com a chegada da lama no Espírito Santo, a estimativa é de que haja morte de 100% das espécies que habitam o leito do rio. A Agência Nacional de Águas informou hoje que, por enquanto, a água captada no Rio Doce, aqui no estado, ainda é boa para o consumo depois de ser tratada, mas o monitoramento é constante. Com a vinda da onda de rejeitos, os reflexos devem aparecer. E a Universidade Federal do Espírito Santo montou uma equipe para monitorar os impactos que a lama vai gerar aqui no estado. Uma equipe multidisciplinar da Universidade Federal do Espírito Santo foi criada para fazer o monitoramento do pior desastre ambiental do país em diferentes aspectos. Os pesquisadores se reuniram pela primeira vez nesta sexta-feira. Especialistas que trabalham com solo, com química, com oceanografia, com fauna e também ciências sociais, economia. Então é um problema que deve ser resolvido com a visão holística multidisciplinar. As propostas dos projetos que serão aplicados em cada área serão definidos nesta reunião. Depois serão encaminhados e discutidos com o Instituto Estadual do Meio Ambiente, o IEMA. A formação da equipe partiu da própria UFES. A universidade percebeu que precisava contribuir de alguma forma com a tragédia. Como única universidade federal aqui do Espírito Santo, nós precisamos dar respostas à sociedade, né? Acho que esse desastre ele é importante porque certamente nós vamos ter tantos impactos de curto prazo, de médio prazo e longo prazo. Nós ainda não sabemos que longo prazo será esse, né? Nós temos na universidade hoje uma capacidade técnica de abarcar várias linhas do conhecimento e que podem, então, auxiliar a nossa sociedade com respostas nesses vários níveis. Previsão do tempo, sábado de sol pela manhã em todo o estado. A partir da tarde, áreas de instabilidade provocam pancadas isoladas de chuva nas regiões serrana e no norte do estado. Nas outras regiões, não há previsão de chuva. Vento com intensidade moderada em todo o litoral. Bandido se passa por cliente e assalta uma padaria em Viana. A padaria fica no bairro Bom Pastor, em Viana. Logo na entrada, há 2 câmeras de vigilância, mas elas não registraram a ação. O criminoso fugiu com pouco mais de R$200 e a polícia foi acionada. O bandido não conseguiu ir muito longe, não. Ele até tentou. Entrou nessa obra aqui do posto de saúde. Na hora tinha um monte de trabalhadores. Aí ele pulou aquela cerca, pegou um atalho, correu, subiu um morro e acabou detido lá na rodovia, dentro de um posto de combustíveis. Marcelino Martins, de 39 anos, foi levado para a delegacia de Cariacica. A arma que ele usou para cometer o crime era uma pistola falsa. O dono da padaria não percebeu e, mesmo que soubesse, disse que não reagiria. Perder a vida significa não ver a filha crescer. E isso é o que ele mais tem medo. Na hora você só pensou na sua filhinha? Só, com certeza. É o bem mais precioso, né, cara? Primeiro, o Marcelino disse que estava perdido no bairro. Depois, confessou o crime. Falou que não consegue emprego e precisa sustentar a família. Tá arrependido? Pô. Você tem filhos? Tenho. Quantos? 2. Você acha que é um bom exemplo de pai para eles? Eu acho que não, mas que ver fica difícil. O caso foi resolvido, mas a angústia continua. O que preocupa é ter certeza que um dia o Marcelino vai voltar para as ruas e pode querer vingança. E se não for ele, serão outros assaltantes. A gente só fica, o medo da gente é o tempo que fica lá, a impunidade deles que é, entendeu? Vai para lá pro julgamento e tal, passa uns meses e está na rua de novo. Esse é o medo da gente. E a seguir, homem que se apresenta como pastor é acusado de violentar mulheres no sul do estado. A gente já volta. Suspeito de estupro se apresenta como pastor e vai parar na cadeia. O representante comercial Antônio Rodrigues da Silva, de 35 anos, foi preso em casa em Piúma. Ele vinha sendo investigado pelo estupro de 2 mulheres. Também tentou abusar de uma terceira. O suspeito apontava uma arma para a cabeça das vítimas, as obrigava a entrar no veículo e seguia para um local afastado. Ele será encaminhado ao presídio de Xuri, em Vila Velha.
Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana.